As crianças ficam conosco, porque como esse mês de preparação para a mudança na nossa escola dominical, nós vamos ter aulas em conjunto, adultos, jovens e adolescentes e as nossas crianças. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1. Nós vamos ler do 9 ao 20. Apocalipse 1, de 9 a 20. E eu lhe peço que conserve a sua Bíblia aberta, que você possa acompanhar a mensagem. Assim nos diz o texto sagrado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreves em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos pedir ao Senhor iluminação. Querido Pai do céu, tenha misericórdia de nós, dá-nos a entender a Tua palavra com cuidado, e dirigidos pelo Teu Santo Espírito, possamos praticá-la na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há três crentes no Novo Testamento, dos quais eu tenho pena. Há 3 crentes no Velho Testamento, no Novo Testamento, dos quais eu tenho pena. Você acha assim também? Quem seriam eles? O primeiro deles era Tomé. Sofreu 8 dias. Estava no culto, aliás, faltou o culto, e Jesus apareceu aos discípulos. E quando ele soube, ele disse: você pensa que eu sou bobo? Eu não creio nisso não. Eu só vou crer no dia que eu colocar o dedo na ferida dele. E passou 8 dias sofrendo. No culto da outra semana, ele pegou até um táxi para chegar mais cedo na igreja, sentou no banco da frente, e quando Jesus apareceu, disse para ele: Tomé, pode botar a mão aqui no meu machucado. Não, senhor, agora eu sei quem é o senhor.
mas sofreu por 8 dias por não ter uma visão de Cristo. Crente, mas não estava sem ver Jesus. Os outros 2 agora ficam mais fáceis, ou fica mais fácil. Os 2 irmãos nossos iam para Emaús, tristes, cabisbaixos, desanimados, iam conversando sobre tudo que você possa imaginar, mas com desânimo. E Cristo se posta ao lado deles, mas eles não o reconhecem. E vai conversando com eles, e vai fazendo o mais belo sermão expositivo sobre a sua própria ressurreição, e vai falando. E sabe o que acontece com eles? O coração começa a arder, mas a cabeça segura o coração. Aí dizem a Cristo assim, ele fez menção que ia mais longe, diz, não, Senhor, fica aqui conosco, é noite, é perigoso, durma aqui. Cristo acedeu, concordou com eles, e foram na padaria comprar o pão com mortadela, queijo, e foram tomar o lanche da tarde, da noite. E para surpresa daqueles homens, Jesus estende os braços, olha para o céu e diz, Pai, eu te agradeço por este alimento. Alguns acham que não foi isso que ele fez, não. Acham que ele fez assim, ó. Pai, eu te agradeço por esse alimento. E quando eles olharam aqui, ó, estavam machucadas as 2 mãos. E Jesus desapareceu. E eles que achavam que a noite era difícil, ladrão, voltaram correndo para Jerusalém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, irmão. Você tem visto Jesus? Ou a sua vida cristã está sendo um peso? Um peso. Como que você pode colocar que você é amigo de alguém se você não tem comunhão com ele? Se você não tem pelo menos um retrato dele. Há um WhatsApp da nossa família, no qual nós conservamos o retrato de minha mãe. A gente faz isso, não faz? Põe num porta-retrato em nossa casa, porque nós nos ligamos a essas coisas. E a Jesus? Nós temos aqui um belíssimo relato do que aconteceu com o nosso irmão João. João era muito moço quando seguiu a Cristo. E por isso foi um dos últimos a morrer. Os outros, alguns morreram perseguidos, não é a Bíblia que nos fala disso, são os autores daquela época, mas João está aqui, amadurecido, e tem uma palavra de Jesus para cada uma de 7 igrejas. Mas antes de Jesus colocar para João o que ele ia dizer a essas igrejas em nome de Jesus, Jesus se mostra a Pedro, a João, para que ele pudesse saber quem é que estava falando com aquelas igrejas. Então ele tem uma visão do Cristo glorificado, uma visão do Cristo glorificado. Agora, por favor, siga os versículos. O 9 diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Note bem uma coisa impressionante. João começa não colocando seu apóstolo João,
o amado do mestre. Não, eu, irmão de vocês. Sou irmão de vocês. Todos nós cremos num só Senhor. Nós temos fraternidade entre nós. Mas eu não sou só irmão de vocês. Eu sou também companheiro. E interessante essa palavra companheiro aqui, porque ela tem aquela ideia do sim. Em português, sinfonia. É um som só. É estar ligado a alguma coisa, juntado a ela, e ele diz assim: olha, eu estou junto com vocês nisso. Mas ele continua. Ele diz que ele está junto com eles na tribulação, no reino e na perseverança. E ele diz que isso tudo em Jesus. Note bem, João estava em Patmos. Deixa eu lhe contar um pouquinho sobre Patmos. Patmos ficava 30 quilômetros mais ou menos da costa. E tinha só 10 metros por 16, 10 quilômetros por 16. Tremendamente ressecada, era uma secura enorme, e montes. E João está lá, preso por causa do quê? Do testemunho de Jesus e da palavra. Ele estava ali por causa do testemunho acerca de Jesus e da palavra. E então você tem uma coisa impressionante. E quando você entende um pouquinho do grego, só uma coisinha à toa, você vê que lindo é isso aqui. O texto diz assim: achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Daqui a pouco as trombetas do Apocalipse vão soar. Mas ainda não é hora. E o que o texto me ensina, o texto grego diz que eles têm lá 2 verbos para ouvir. Ouvir um barulho e ouvir uma frase. Ouvir uma explosão ou ouvir um raciocínio. E aqui o que João diz é isto: eu me voltei para ver quem é que estava falando comigo, o que é que estavam dizendo para mim. E aí ele recebeu a seguinte nota: voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E eu quero que a mensagem minha fique rodeando isso que você vai ouvir agora. 7 candeeiros. Quando você vai ao versículo 20, vá lá. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você deu para entender o que é que eu estou querendo que você pense? Jesus está passeando pelo meio das igrejas. Vou repetir, é tão nova para nós isso que às vezes a gente se perde. Jesus está passeando pelo meio das igrejas. No domingo passado, eu fiz uma brincadeira com alguns jovens nossos. Tinha alguns conversando ali no meio do nosso templo, depois do culto à noite. E eu cheguei, alguém quis colocar alguma coisa, eu fiz. Então riram, conversaram e contaram as coisas um para o outro.
De repente alguém vê e diz: o pastor. Será que nós não temos feito a mesma coisa com Jesus, irmãos? Enquanto o pastor está ausente, a gente pode brincar à vontade, falar o que quiser. O pastor chegou. Esse ser do outro mundo. Ele olhou e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Essa expressão filho do homem, ela se encontra basicamente em Daniel 7. E eu não quero adentrar-me a isso aqui. A ideia é enfatizar a humanidade de Cristo e o trabalho que Deus lhe deu para fazer. Mas o que vem em seguida, eu só vou juntar as coisas aqui para então seguir à frente. A Bíblia fala que Jesus está entre as igrejas. Aonde que as igrejas estão? Lá no versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Você sabe o que significa mão direita na Bíblia? É a mão da bênção. É a mão do cuidado. É a mão destinada a glorificar a Deus. E Deus cuidar de nós. Várias vezes a Bíblia usa a expressão mão direita. Então a igreja está sob a mão direita de Jesus. E aí o texto diz assim: e as estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. Se você é líder da igreja, pastor, presbítero, diácono, a Bíblia diz que Deus tem você guardado na sua mão direita, passeando no meio de nós. E aqui eu fico assustado, irmãos, assustado de verdade. Você sabe que eu sou preocupado muito com o tempo, ainda mais que a minha esposa me disse que no domingo passado eu bati o recorde meu, preguei 38 minutos, fazia tempo que eu não pregava tanto. A ideia aqui é extraordinária. Quem é esse Deus cuidando da igreja? Quem é esse Jesus, o Senhor da igreja, o sustentador da igreja, o guardador da igreja? O texto diz assim, viu o versículo 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. Você lembra o que o presbítero Mateus leu? Crucificado, sangrando, sofrendo, feio. Irmão, não estou blasfemando não, viu? Nenhuma beleza havia nele. Você já viu algum moribundo bonito? Não tem jeito. Então, e agora? João vê quem? Alguém que está no céu e com roupa especialíssima, que denota duas coisas. E os comentaristas da Bíblia brigam por causa disso, e eu não quero comprar briga hoje. A ideia é que essa roupa indicava que ele era sumo sacerdote ou que ele era rei. E a coisa mais simples que nós podemos colocar é o seguinte: essas vestes indicam que ele era sumo sacerdote e rei. Por que não? Então imaginem quem João vê. Presta atenção, querido. Ele está vendo o Senhor aonde? No meio da igreja, com a igreja nas suas mãos. E ele é o sacerdote que nos apresenta diante de Deus e é o nosso rei. E quando ele anda pelo meio das igrejas, você lê em casa depois as 7 cartas, você vai ver que ele começa: eu conheço,
eu vi, eu sei. Quer dizer, ele não fica passeando para chupar sorvete, não. Ele fica olhando as igrejas. Mas o texto não para aí. O texto diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Cabelos brancos. Preocupa a gente, né? Quando eu vou ao barbeiro, eu digo: escuta, dá para cortar mais altinho um pouquinho para esconder os brancos? Pastor, não tem mais jeito. A sua idade, o senhor tem que dar graças a Deus e não esconder isso. Mas Cristo tem um cabelo branco. Não, irmão, isso é um símbolo. Um símbolo do quê? Primeiro, símbolo de eternidade. Símbolo de eternidade. Mas também de idade e sabedoria. Então esse Deus, esse Jesus, diante do qual João está, ouvindo a revelação dele, e ele o vê no meio da igreja, tomando conta delas, ele é eterno e sábio. Mas o texto não para aí. Diz assim: os olhos como chamas de fogo. Os olhos como chamas de fogo. O que é isso, cara? Quando você vai estudar a Bíblia, o restante dela, e toma o cuidado de não buscar exageros, a maioria dos estudiosos do livro do Apocalipse diz que isso indica capacidade de olhar por dentro. Por dentro. Eu fico impressionado, meus irmãos, com o texto de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: irmãos, eu não quero que vocês me julguem, eu não levo em conta o julgamento de vocês, nem o meu próprio julgamento eu levo em conta. Eu espero pelo julgamento de Deus, o qual vai, além de tudo, ver o que está no nosso coração. Eu vou falar isso um pouco mais na nossa aula de escola dominical hoje, mas é o seguinte, irmãos: a nossa vida com Deus tem que ser marcada pelo amor. E como que eu vou ver o amor no coração de alguém? Deus vê. Deus vê. E o que é que Ele está vendo em você agora? Mas o texto já continua e diz assim: os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os pés, bronze polido, refinado como numa fornalha, indicam o poder, a autoridade de Jesus. Você escuta muito na Bíblia essa expressão, que ele vai pisar os maus, que ele vai calcar os pés contra seus inimigos. E aqui é a ideia. Então esse Deus, esse Jesus poderoso, é poderoso também para nos conhecer por dentro. Mas não para aí. Diz assim, eu já expliquei falta o finalzinho do 15. A voz como voz de muitas águas. A voz como voz de muitas águas. Você já leu Ezequiel 47? Quando ele fala das águas que vêm do novo templo, do templo messiânico, escatológico, e essas águas no princípio podem ser atravessadas praticamente só molhando o nosso sapato,
Mas chega num ponto que ela é intransponível. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como água que nos purifica. Imaginem vocês que a Bíblia diz que Deus vai derrubar os seus inimigos com o sopro da sua boca e vai calcar aos pés os seus inimigos. Mas para deixar isso mais claro ainda, ele diz assim: o 16 tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afinada espada de 2 gumes. Eu tenho a impressão que, se eu perguntar aqui, muitos de vocês sabem interpretar esse pedaço aqui. Espada de 2 gumes é a Bíblia. E Jesus veio para nos falar da palavra de Deus. E a sua boca destila a palavra de Deus. Jesus traz o reto pensamento sobre Deus. E em seguida nós lemos assim: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Malaquias já nos diz que Jesus viria como o sol brilhante. E não parecia. Nasceu humilde, cresceu humilde, mas o texto bíblico nos conta que alguns discípulos foram ao monte onde Jesus se transfigurou e seu rosto passou a ter um brilho extraordinário. Isso indica que Jesus é radiante, iluminador, em todos os sentidos. Inclusive, ele é quem revela o Pai. Você já pensou em passar por isso? Já pensou? O que é a igreja para você? O quê? Por que você vem aqui? Por que você lê a Bíblia e ora com seus irmãos? Por quê? Você já passou crises na igreja? Já? Você já teve vontade de ir embora da igreja? Não é dessa, não de qualquer uma. E de todas elas. Já passou? João tem uma visão de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, glorificado. Glorificado. O seu semblante, a sua roupa, os seus pés, a sua boca, os seus olhos, as suas mãos, todas numa grandeza infinita a serviço do Pai. E aí aconteceu com João o que aconteceria com qualquer um de nós. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Susto, susto, susto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, eu estou falando com você, João,
Para de ficar com medo. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou eterno. Eu sou aquele que estava com o Pai na eternidade passada e estarei com o Pai na eternidade futura. E João, coisas que assustam vocês, como a morte, coisas que assustam vocês, como o inferno, eu tenho poder sobre isso. Quando eu ressuscitei dos mortos, Deus, o Pai, me deu autoridade sobre essas coisas, João. Para de ter medo. Você entendeu o que eu lhe falei? Eu vou tentar colocar tudo numa frase só. João, na ilha de Patmos, eu não disse uma coisa a você, num domingo. É a primeira vez que aparece a palavra domingo na Escritura, é aqui. Num domingo, está numa ilha, exilado por causa do testemunho de Cristo, e ouve uma voz, mas ele não entende o que essa voz está dizendo. Então ele se vira para ouvir essa voz e vê Jesus Cristo glorificado. E esse Jesus passa a dizer umas coisas a João, mas o que João vê é impressionante. Ele estava passeando no meio da igreja, ele é eterno e sábio, ele não tem pecado, ele tem poder de nos olhar por dentro, ele é eterno, ele tem autoridade e poder contra seus inimigos, e ele estava passeando no meio da igreja e tendo-a na sua mão direita. Posso te fazer uma pergunta só? Por favor, responda para você mesmo diante de Deus. Eu me converti a Jesus aos 6 anos. Desde os 12, eu decidi que queria ser pastor. Isso é 1959. Eu decidi, aliás, 65. Fui para o seminário mais tarde. E estou no pastorado desde 10 de março de 79. 40 anos. Passei por crises? Passei, irmão. Passei, sim. Quem que não passa? Já tive desanimado? Já sim, irmão. Já estive, sim. Já vi gente querida morrer, até bem pouco tempo eu não tinha passado por isso. Hoje eu tenho passado. Problema de saúde, você que é da igreja os conhece. Mas sabe o que me anima? O que me carrega? O que me abençoa? É Jesus. Jesus. Não o Jesus de muita coisa que a gente vê por aí. Não o Jesus dos artistas de televisão, dos apresentadores, dos políticos, de falsas igrejas, mas o Jesus da palavra. O Jesus da palavra. Você não quer se tornar seguidor dele? O Espírito está trabalhando em seu coração e dizendo que ele
tem chamado você para ser dele? Nós vamos cantar um hino que fala da vitória deste Jesus. Eu convido a que cante com convicção, com entusiasmo, Hosana ao grande Rei.